Muito bem, vamos então para a entrevista da semana. E não foram poucas as vezes que o nosso convidado de hoje aqui do programa de Carrinho ouviu a expressão interminável quando falavam dele, e sempre em tom muito elogioso, afinal, teve carreira longa e jogando demais. Hoje virou treinador e em plena ascensão. Paulo Baier é o convidado desta semana, ex-meia, atual técnico de futebol, treinador do São José de Porto Alegre, o Zeca da capital. Boa tarde, Paulo. Que prazer em te ter aqui. Boa tarde. Um prazer estar conversando com vocês e falando um pouco do futebol, né? Com certeza, vamos falar bastante deste futebol. E para a gente começar o nosso papo, a nossa conversa, vamos voltar aos anos 90, Paulo. Seus primeiros passos no esporte, início como jogador, menino de Juí, o que te levou ao futebol e como foram aí as tuas primeiras oportunidades? Bom, né, no início sempre difícil, né? Comecei no São Luís de Juí. Complicado, né? Teve 4 anos de juniores, 2 de profissional, então a gente sempre na dificuldade, mas a gente sempre queria vencer, né? E tem que ter sacrifícios. Eu acho que se não for assim não tem graça, né? Então eu acho que com muita dificuldade a gente conseguiu, né, chegar aí uns times grandes, sair do São Luís e do Criciúma, né, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, né, você chegar no Palmeiras, no Atlético Paranaense, né, então isso, Goiás, então isso foi uma coisa marcante, mas isso muito com trabalho, dedicação, suor, nunca desistindo, né. Pois é, Paulo, e em meio a essa carreira tão bacana, com tantas vivências, com tantas histórias, em 2002 você quase chegou a abandonar ela. Por que você quase abandonou o futebol? O que aconteceu? Relembra essa passagem e o pós dela. Foi uma mudança de chave na sua carreira? Na realidade, eu, quando eu estava como Paulo César ainda, né, joguei em todos esses clubes aí, e depois eu fiquei 6 meses em Juí, e tive um desentendimento com um empresário, e na hora boa eles atendem, né? Na hora que está com dificuldade eles não, às vezes eles não atendem, não digo todos eles, né? Mas quase a maioria dessa forma. Então fiquei 6 meses, aí tive a oportunidade de voltar no Pelotas, né? Foi tenho uma gratidão muito grande pelo Pelotas. Voltei para jogar Sul Minas, jogamos o Gauchão, aí depois fui para o Criciúma, né? Ali também que foi a mudança de nome de Paulo César para Paulo César Baier, e aí depois ficou Paulo Baier. Então foi uma mudança drástica, vamos dizer assim, em nome e em futebol também, que eu comecei a me destacar, né? Então acho que foi essa. Era para ser assim, né? Com muita dificuldade, mas a gente se superou e conseguiu reagir de novo, né? Porque não é fácil, né? Você começar lá no São Luís, chegar no Atlético Mineiro, chegar no Vasco, Botafogo, aí depois você recomeçar de novo, né? Então acho que essa experiência valeu muito como dedicação, força de vontade para chegar um dia no Palmeiras, no Atlético Paranaense, no Vasco, no Sport. Então acho que essas 2 subidas aí foram importantes. Que bom que existiu esse recomeço e tudo terminou bem. Mas dentro dessa mesma carreira, por você ser gaúcho aqui da aldeia, da nossa terra, do Rio Grande, ficou aquele desejo de ter tido a oportunidade na dupla? Faltou uma grande chance no Grêmio, no Inter? Você sente que isso é algo que poderia ter acontecido? Na realidade, não, assim, era para ser assim, né? Lógico que eu tive sondagem do Grêmio quando eu saí do Goiás, tava tudo meio encaminhado, mas aí as coisas não aconteceram, daí fui jogar
pelo esporte a Libertadores, mas era para ser assim. Eu acho que o caminho foi seguido bem, o legado foi deixado, e isso é importante, né? Em todos os clubes que eu passei sempre deixei uma marca, e eu acho que isso é importante, deixar um legado sempre. E por falar em legado, você encerra sua carreira em 2016, Paulo, aos 41 anos no São Luís de Juí, onde tudo começou. Com passagens por Goiás, Palmeiras, Sport, Atlético do Paraná, outros clubes que tu mencionou, que balanço você faz da carreira de jogador? Eu acho que o legado é esse, né? Eu joguei até os 41, né? E você jogando bem, então, na verdade, você iniciar no São Luís e terminar no São Luís, poucos conseguem, né? Onde que eu consegui me destacar em muitos clubes, né? Como Atlético Paranaense, como Goiás, Criciúma, Palmeiras, né? Então, acho que isso mostra o trabalho, o legado que a gente deixou, né? Em todos os clubes. Me sinto muito realizado com isso aí. Estamos conversando com Paulo Baier, técnico do São José de Porto Alegre, o nosso Zequinha. Paulo Baier aí, ex-meia, ex-jogador de futebol, como ele mencionou, jogou até os 41 anos, jogador que tinha como principais características a armação de jogadas e a boa finalização, além de ser especialista em cobranças de bola parada. É uma posição, a armação, que está muito em falta no futebol atualmente. Cada vez mais a gente vê aí menos jogadores de armação, de criatividade, de articulação, os famosos e populares camisas 10, como era Paulo Baier. E Paulo Baier, em 2017, então, vem a decisão de novamente mudar a chave da sua vida e passar para a carreira de técnico. Conta aí como que foi essa transição de jogador para treinador, suas diferenças, os primeiros passos aí nessa nova função. É uma situação totalmente diferente. Jogador é uma situação, técnica é outra, né? Você tem que lidar com pessoas, lidar com 28, 30 cabeças diferentes, todo mundo querendo jogar, né? Mas a maioria das vezes eu, como capitão de equipes, eu consigo lidar muito bem sobre isso. E todos os clubes que eu passei como técnico, né, tive 2 passagens pelo Toledo, pelo Brusque, pelo Próspera, 3 passagens com 2 títulos, né, pelo Criciúma, agora uma situação bacana que a gente, né, junto lá colocou o Criciúma, que tinha caído para uma 2ª divisão do Catarinense. A gente resgatou e ajudou o Criciúma a subir para uma Série B no Campeonato Brasileiro. E agora aqui no São José, né, uma situação bem complicada, difícil, com 5 jogos. Você assume, você tem Juventude, Internacional, São Luís, né, e a gente consegue vencer o Internacional, consegue vencer o São Luís, e tem mais 2 jogos aí pela frente para a gente conseguir mais uma vitória. Então é um risco que a gente sofre, mas tem que ter coragem. Futebol, eu vejo que tem que ter coragem, e da minha parte não falta. Então a gente está seguindo nesse caminho e vamos tentar fazer o melhor. Bom, e por falar em São José, Paulo, 2022 lhe reservou a chance de assumir o querido Zequinha da capital, o Zeca, o São José de Porto Alegre, e logo de cara, nas primeiras semanas, você modificou um quadro que era bem difícil. O São José começou mal o campeonato, você chega, logo enfrenta o Juventude, acaba derrotado, mas depois faz 2 grandes atuações contra a Inter e São Luís. Claramente a qualidade de jogo da equipe melhorou e, por consequência, os resultados apareceram. 3 gols contra o Inter, 3 gols contra o São Luís. E faltando 2 rodadas, União Frederiquense e Novo Hamburgo. Além de recuperar o time, como você recuperou já, aí muito perto de se manter na elite do gauchão, que é algo que o São José já está há 24 anos, mas faltando 2 rodadas, União Frederiquense e Novo Hamburgo, ainda é possível sonhar com a classificação? Não, o objetivo
é bem claro, né, que é deixar o São José na primeira divisão. Acho que nós demos um passo muito grande com essas 2 vitórias contra o Inter e São Luís. A gente deu uma respirada, mas não tem nada ainda definido, né? Então tem mais 2 jogos e o objetivo é somar pontos. Esse é o nosso pensamento. Muito bem, somar pontos então é o objetivo e segue sendo permanecer aí na elite, o grande foco do Zeca. E para finalizar, Paulo, do que tu tem visto da estrutura e do trabalho que o São José desenvolve, independente da classificação do estadual, Série C na sequência da temporada, dá para sonhar alto em quem sabe buscar um acesso para B? Na realidade a gente tem que pensar ainda no gauchão, né? Temos 2 rodadas, a Série C ainda está um pouco longe. O foco agora é nesses 2 jogos aí para definir, e depois sim a gente tem que sentar, conversar e ver, né, o que o São José está pretendendo. Ok, então. Paulo Baier, quero muito agradecer a tua participação aqui no programa de Carrinho. Obrigado por ter aceito o convite. Sucesso para o São José aí nas 2 rodadas finais do Gauchão. Parabéns pelo trabalho até aqui. E sem dúvida nenhuma, a gente aqui do Vale do Paranhana, assim como o Rio Grande do Sul, de forma geral, está sempre apoiando você e o São José. Grande abraço e até uma próxima. Beleza, um abraço a todos aí, né, que acompanham aí. Um grande abraço aí. Precisar, estamos à ordem. Valeu, abração. Valeu, este foi Paulo Baier, técnico do São José de Porto Alegre, ex-meia de qualidade, carinhosamente chamado por muitos de interminável. Você percebeu aí que foi rapidinho a entrevista, pois o Paulo nos concedeu ela entre um treinamento e outro do Zequinha, bem atencioso, bem gentil, e também é possível constatar, após essa fala dele, que apesar do São José ainda ter possibilidades matemáticas de se classificar no Gauchão, o foco é permanecer na elite. E também pudera. Há 24 anos o São José está na primeira divisão do Campeonato Gaúcho ininterruptamente. Que assim seja, que assim o Zeca continue. Tem 2 rodadas pela frente e vamos ver como vai encerrar a competição.